Boa tarde a todos e todas, sejam bem-vindos a este evento tão importante, parte da campanha de 16 dias de ativismo contra a violência de gênero, organizada pela Comissão de Direitos Humanos da Associação Alumni Direito Mackenzie. Hoje vamos abordar a prevenção e o combate à violência doméstica. A violência doméstica é um mal que nos afeta como sociedade, mas também nos desafia a buscar soluções. Por isso, teremos um painel com duas profissionais excepcionais que trarão perspectivas sobre o tema. De um lado, temos a doutora Silvia Cursino, advogada familiarista em defesa de meninas e mulheres vítimas de violência e líder jurídica do projeto Justiceiras. Do outro, temos a psicóloga Fabiana Silva, especialista em terapia comportamental e cognitiva pelo Hospital das Clínicas USP, com formações paralelas em psicopatologia, psicoterapia baseada em evidência e terapia focada na compaixão, e atualmente aprofundando estudos de sexualidade humana e questões de gênero. Hoje teremos apresentações das palestrantes, seguidas de um painel com perguntas direcionadas e colaborativas entre elas. Para começar, vamos ouvir a doutora Silvia, que trará sua visão jurídica e sua experiência prática no apoio às mulheres em situação de violência. Então, com a palavra, a doutora Silvia. Boa tarde a todos e a todas, boa tarde, Duda. Quero agradecer o convite, dizer que é muito importante iniciativas como essa, que visam o combate da violência contra a mulher. Meu nome é Silvia Cursino, eu sou advogada, eu atuo com perspectiva de gênero, estou no projeto Justiceiras desde março de 2020, quando o projeto começou, né, e o projeto ele foi desenvolvido com o objetivo principal de facilitar o acesso ao sistema de justiça, né, pela nossa fundadora Gabriela Mansur, que à época ela era promotora de justiça e hoje ela também é advogada, e ele é voltado para a proteção, né, de todas as meninas e mulheres em situação de violências e vulnerabilidade. Nós atuamos já em 27 países do exterior, né, no Brasil em 27 países do exterior, já chegamos a quase 18 mil atendimentos e, graças a Deus, nunca ocorreu um feminicídio dos casos que nós atendemos. O importante é a gente ter em mente que o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres, pelo simples fato de serem mulheres. E o segundo país que mais abusa e explora sexualmente crianças e adolescentes. Então, a gente precisa conscientizar. Eu estava falando aqui anteriormente para as meninas que, infelizmente, apenas 20% da população brasileira conhece a Lei Maria da Penha, que é a terceira lei, né, melhor, foi considerada a terceira melhor lei do mundo, e aí as pessoas, você vê a falta de informação, porque nós temos aí feminicídios acontecendo todos os dias, nos jornais, na televisão, e você sabe que muitas pessoas não conhecem a Lei Maria da Penha, não conhecem quais são as violências, né, descritas na Lei Maria da Penha, e por que essas mulheres sofrem essas violências e por que elas permanecem caladas. Então, é muito importante uma atuação como essa, um projeto como essa, né? Como esse. Então, assim, nós tivemos como idealizador e mantenedor hoje nosso o Instituto Justiça de Saia, o Instituto Nelson Williams e o Instituto Bem Querer Mulher, que se juntaram aí para a gente fazer essa força-tarefa em 2020, quando da Covid-19, e as mulheres ficaram presas em casas com seus algozes. E aí, quais são os princípios do projeto, né? Os princípios é o acesso, o acolhimento, o comprometimento, a coragem, o cuidado, trazer dignidade, o elo, ética, empatia, esperança, o fortalecimento, generosidade, a liberdade, o respeito e a saúde dessas mulheres, né? Os nossos objetivos principais são acolher, orientar, apoiar meninas e mulheres em situação de violência de gênero, ampliar o acesso ao sistema de justiça e à rede de prevenção, enfrentamento e acolhimento às meninas e mulheres vítimas de violência, contribuir para a redução do trânsito de meninas e mulheres vítimas de violência em ambientes públicos, né, evitando a exposição desnecessária e riscos, né, porque quanto mais essa mulher ela sai, ela se locomove, ela está correndo risco de ser pega pelo seu algoz, né? Providenciar os encaminhamentos necessários dos casos às autoridades competentes, né? Das vítimas e aos equipamentos, órgãos públicos, terceiro setor e projetos parceiros. Então, o que a gente faz? A gente orienta
e encaminha. E o interessante desse projeto é que a mulher ela não precisa sair de casa, então ela está dentro de uma proteção, né, para ela poder ter o devido atendimento. Então nós precisamos também fortalecer e propiciar o trabalho voluntário das mulheres, que tem por objetivo apoiar, acolher e orientar meninas e mulheres em situação de violência, desenvolver projetos sobre promoção e defesa dos direitos das mulheres. Nós temos uma utopia aí que falam que mulheres são rivais de mulheres, né? Mas o que acontece? A rivalidade feminina, ela é uma cria do patriarcado. E o projeto Justiceiras é um projeto que somos mais de 16 mil mulheres voluntárias, né? E ninguém solta a mão de ninguém. Então, isso também é muito importante. Somos todas mulheres voluntárias e trabalhamos muito bem. Nós visamos também implementar e sugerir ações, as parcerias, os projetos sociais, projetos de lei, sensibilização de capacitação, treinamento, conteúdo digital impresso, documentários, pesquisas, congressos, eventos, seminários, aulas, debates, cursos, temos as cartilhas, obras literárias sobre a promoção de defesa dos direitos das mulheres, sobre o acolhimento, apoio, orientação e acompanhamento jurídico, que é o meu caso, psicológico, que é o caso da doutora Fabiana, socioassistencial, médico, clínico, ginecológico, odontológico, ortopédico, estético de meninas e mulheres em situação de qualquer forma de violência e vulnerabilidade. E, acima de tudo, nós visamos garantir o exercício de todos os direitos de meninas e mulheres, que é o direito à saúde, à liberdade, à segurança, ao trabalho, à educação, à propriedade, à igualdade e à dignidade da pessoa humana. Né? O que acontece? Nós estamos em atividade desde março de 2020, então nós vamos para 21, 22, 23, vamos para 5 anos, né, de atividade, e o Justiceiras, ele ganhou um prêmio da ONU, é o primeiro canal de denúncia multidisciplinar online de acolhimento, apoio e orientação. Então, nós nos tornamos uma rede nacional e internacional de atendimento a meninas e mulheres vítimas de qualquer tipo de violência de gênero. Com o passar do tempo, né, a gente pode verificar que a gente também tem que atender as crianças e os idosos, então, e todos os tipos de vulnerabilidade, pessoas com deficiências também, né? Então, o que o Justiceira faz? Ele coloca à disposição da vítima, né, independente da classe social, cor, religião, orientação sexual, ideologia política, uma rede de atendimento em 5 áreas, que é a jurídica, a psicológica, a socioassistencial, a médica e o acolhimento. A mulher ela vai fazer o pedido, né, pelos canais do Justiceiras, que já vou falar quais são, e em 48 horas ela tem o primeiro atendimento, tá? Nós já atendemos aí mais de 16, acho que já 17 mil mulheres, e que estão em busca de acolhimento, respeito, paz, segurança, né, igualdade, liberdade, dignidade e justiça. Nós somos todas voluntárias, né, e nós estamos aí ampliando o projeto sempre, e o interessante desse projeto é que todo atendimento é realizado exclusivamente por mulheres, então a mulher ela vai entrar em contato, ela vai ser atendida por uma advogada mulher, por uma psicóloga mulher, por uma assistente social mulher, uma médica, se for o caso, né? Não são todos os casos, mas a maioria dos casos tem a médica para atender, né? E aí essa mulher ela vai ter um acolhimento também, né? Vai ter apoio, nós vamos prestar a orientação, a técnica, mesmo à distância, por meio do atendimento virtual. E muitas vezes essa mulher ela não quer denunciar, então nós também atendemos essa vontade da vítima. Muitas vezes ela quer apenas conversar, ela quer passar por um atendimento psicológico, né, doutora Fabiana, porque muitas mulheres não têm, infelizmente o SUS não consegue suprir, não consegue suprir, acho que nenhuma questão, né, principalmente a psicológica, que seria a ideal, né. Então, nós prestamos essa ajuda, né, essa orientação para as mulheres em situação de violência, para que, quando elas desejarem fazer o boletim de ocorrência online ou presencial, nós também ajudamos a fazer esse boletim de ocorrência, para que elas façam o pedido das medidas protetivas e sejam informadas sobre o estágio processual de uma eventual denúncia,
tá? Quais são os próximos passos, o que significam os determinados termos jurídicos, que muitas vezes as mulheres não entendem, né? Se elas não são da área do direito, e muitas vezes o advogado ele também não consegue falar numa linguagem simples, né? E quais são os possíveis resultados de uma ação judicial, os encaminhamentos necessários, etc. A mulher, quando ela chega aqui para a gente, né, ela vai preencher um formulário, ou ela vai lá pelo pelo justiçadessaia.org, ou pelo Projeto Justiceira, joga lá no Google, ou ela vai ver na caixinha de leite, ou pelo número do WhatsApp, né, que é o 11 9963 91212, pelo site, ela vai preencher lá um formulário de ajuda, né? E naquele formulário, dependendo do tipo de caso, né, vai passar por uma análise da situação de violência descrita no formulário, a equipe vai formar um novo grupo de atendimento e vai indicar e fará o primeiro contato com a vítima por ligação telefônica ou audiovisual. De repente, ela só quer falar por mensagem, ou ela pode falar por áudio também, e se ela quiser falar por vídeo. Nossos atendimentos não são pessoais, tá? A gente não tem como fazer esse atendimento presencial, então essa é uma diferença nesse processo, né? E aí, as eventuais dúvidas, elas são esclarecidas por meio de um contato com as lideranças nacionais, né, de cada área, e a gente também tem sempre o apoio das lideranças locais, que são responsáveis pelas articulações nos grupos dos casos, né, os equipamentos e órgãos, que seria o SUS, né, o médico, o CRAS, o CREAS, o CREAM, a Delegacia da Mulher, né, que são próximos às residências da vítima. E aí, após o atendimento, um registro da devolutiva e de eventuais encaminhamentos. Então, é muito importante que essa mulher traga essa sua situação de violência e que, com certeza, a gente vai conseguir ajudá-la da forma que ela precisa e da forma que ela quer ser ajudada também. Então, a gente tem essas condições aqui, né? E nós temos também, com o avançar do tempo, a gente agora tem alguns núcleos, né? Que a gente vai, quando vem recebendo as demandas, a gente vai abrindo os núcleos, que é a violência doméstica em geral, que, né, a mulher foi o que a gente começou lá no comecinho, os crimes cometidos por autoridade, né, os superiores hierárquicos, com o uso de armas, por exemplo, o abuso sexual, o assédio sexual no ambiente de trabalho, o assédio moral, os crimes virtuais, que são crimes novos, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que hoje, por ser uma expertise minha, eu sou a líder do Núcleo ECA, com muito orgulho, e o Estatuto da Pessoa Idosa, da Gestante, os estatutos internacionais, os líderes religiosos, né, das mulheres com deficiência, mulheres trans e LGBTQIA+, também, e a intolerância, racismo, preconceito e discriminação. E aí, conforme vão chegando os casos, e se há necessidade, a gente vai abrindo esse leque, né? Vai abrindo outros núcleos. E eu acho que é isso. A gente está aqui à disposição, nós temos vários parceiros, né, como Mulheres do Brasil. Dia 1º a gente vai ter a caminhada, a grande caminhada aqui em São Paulo vai ser na Paulista. Teremos uma ala lá do Projeto Justiceiras, estarei lá. O Vamos Mulherar, Lady Drive, o 99 Táxis, a Magalu, o Rappi, que é o de comida, né? O Âmago, o Grupo Fleury, que nos ajudou em alguns casos, inclusive para exames, né? Tem um caso famoso da festa de Jaguariúna, né? Da vítima lá, foi atendida pelo Grupo Fleury, o Brasil Me Too, né? E vou falar só de uns casos famosos, emblemáticos aí, que o Justiceiras que atendeu, né? O do médico Nabil Goieb, né, que um caso de assédio sexual, importunação sexual, é um caso dos Justiceiras, né, o caso do Saul Klein, que, inclusive, na época, a Gabriela Mansur, ela era promotora de justiça do caso, e a delegada de justiça é minha amiga de infância, a doutora Priscila Camargo,
que também é delegada do caso, e a gente conseguiu, né, que esse cara fosse preso, né? O Felipe Prior, do BBB, a gente que também cuidou, ele foi condenado, acho que agora pela 3ª vez. Alguns casos, alguns artistas, né, diretores da Globo, o Márcio Smelling também, a gente que cuidou, o João de Deus, enfim, hoje um caso bem famoso que está sendo cuidado pela doutora Gabriela Mansur é o da Cíntia Chagas, né? Aí tem de advogados, de políticos, né? Também tivemos participação no processo do ministro Silvio Almeida, então é muito importante, né? Você denunciar, é muito importante que as mulheres falem, tá bom? Eu acho que é isso, inicialmente. Duda, você quer fazer alguma pergunta? Sim, você falou sobre como justiceiras têm essa questão do acolhimento, da rede de apoio, então é multidisciplinado. O que você acha que o judiciário pode aprender com os justiceiros para poder integrar também, que as partes sejam mais, não trabalhar só o jurídico, o juiz trabalha separado do advogado, que trabalha separado do psicólogo, mas como que a gente pode implementar isso para que todo mundo também trabalhe em conjunto, para que a vítima tenha uma ajuda integral? Na verdade, a gente precisa que esse trabalho, né, seja feito em rede, porque a própria Lei Maria da Penha, ela já traz, né, a gente já tem tudo isso, eu falo que a fórmula já tem na lei, esse atendimento ele tem que ser em rede. Então, o judiciário ele tem que conversar com o Ministério Público, tem que conversar com o sistema de saúde, ele tem que conversar com as prefeituras, né, com a Secretaria da Mulher, com as DDMs. Então, eu acho que é isso que falta, essa questão do trabalho em rede mesmo, porque muitas vezes a gente que trabalha em todas as cidades do Brasil, a gente vê, tem cidades sim que o trabalho é feito em rede, que a doutora Fabiana, por exemplo, ela indica que essa mulher vá para um psicólogo lá, faz um requerimento pelo SUS, e ela é atendida pelo CAPS, pelo CRAS, enfim, depende da cidade que é. E imediatamente ela já vai passar por um médico ginecologista, que já vai ser indicado para assistente social, para que ela possa ter acesso aos programas de governo, mas infelizmente na grande maioria isso não acontece, né? Os órgãos públicos não se conversam, então eu acho que é isso que falta, para a gente fortalecer e fazer com que funcione mesmo como uma roda gigante, né? Vão se encaixando. Muito obrigada. E você também, como uma advogada familiarista, você poderia falar pra gente quando a gente tem um caso de violência doméstica, quando a gente tem uma questão de ter filhos, como que fica essa questão da guarda? Se a questão da violência doméstica é avaliada pelo tribunal, porque isso também é uma preocupação muito grande das vítimas, né? De como que fica a criança, tem medo de perder, porque também é uma ameaça que é frequentemente feita pelos abusadores, que eles vão tirar a criança. Tem a guarda, a tal da alienação parental, que a gente está, graças a Deus, conseguindo que se revogue essa questão dessa lei, que é uma lei muito prejudicial. O que acontece? Hoje nós também conseguimos aprovar aí com muita luta uma lei de que proíbe quando há indícios, então assim, não precisa que a violência tenha ocorrido, há indícios de violência doméstica, né? Que essa guarda ela seja unilateral da mãe. Então, provisoriamente, essa guarda ela é dada, concedida à mãe, e aí vão se fazer os estudos aí para verificar o que acontece, né? Infelizmente, judicialmente falando, eu não sei se a doutora trabalha no direito de família, a doutora sabe que a guarda unilateral, mesmo a guarda sendo unilateral, muitas coisas a mãe tem que pedir autorização para o pai. Então, isso também a gente precisa ser retirado, né? A gente precisa ser revisado, ser visto com o melhor carinho para o bem-estar da criança, levando-se em conta que, muitas vezes, o bem-estar da criança também é o bem-estar da mãe, né? Essa mãe tem um vínculo normalmente muito mais forte que o pai. Não é um todo, tá? Mas normalmente é assim. Então, hoje nós temos, sim, os institutos. Então, é muito importante que a mulher vítima de violência, ela faça essa denúncia, porque essa medida protetiva, esse processo criminal vai ajudá-la nas questões dos filhos. E é muito importante também que,
quando ela puder, ela tiver condições, que ela contrate uma advogada que seja especialista, né, na Lei Maria da Penha, ela seja especialista na questão da perspectiva de gênero, porque se você entrar com o processo hoje e você não solicitar a perspectiva de gênero, eles vão atropelar você, e eu digo que o judiciário é uma máquina de mulheres. Muito obrigada. Uma última pergunta antes da gente passar a palavra para a doutora Fabiana. Muitas vítimas não denunciam por medo ou vergonha. Que políticas públicas ou estratégias jurídicas poderiam ser implementadas para incentivar mais mulheres a buscarem ajuda? Assim, a gente tem a questão do acolhimento, né, e de você estar escutando essa mulher vítima sem julgamento, né? Isso é primordial, isso a gente aprende e ensina nos Justiceiras, né? Nós temos mulheres que fazem o acolhimento exatamente por isso. Então, a gente precisa de capacitação, a gente precisa, é até feio falar, né? Vamos capacitar uma pessoa, mas a gente precisa, sim, que as pessoas sejam capacitadas, que elas estudem, que elas sejam treinadas e que ela tenha empatia. Então, não adianta você colocar uma pessoa extremamente misógina, machista, para fazer o atendimento de mulheres, porque isso não vai dar certo, né? Então, a gente precisa de capacitação, a gente precisa que essas pessoas entendam a Lei Maria da Penha, entendam a questão da misoginia, entendam que isso é um machismo e patriarcado que já está incutido, né, nos nossos costumes, e para que essa mulher seja atendida da melhor forma e que sim a gente consiga prevenir e que sim a gente consiga acabar com a violência. Porque é interessante, Duda, que eu vou falar aqui, a Lei Maria da Penha ela é uma lei transitória, ela não é uma lei que veio para ficar, né? É uma lei que ela veio para que diminuísse, ela veio para prevenir. Olha, então essa lei vai ser usada enquanto houver a violência. Se a gente conseguir diminuir os índices de violência, a lei acaba, né? Só que nós temos aí já 18 anos com essa lei e a gente não consegue. A gente vê que a violência acaba crescendo cada vez mais. Eu sonho, acho que não vou estar vivo para isso, infelizmente, mas de que meus netos, meus bisnetos, tataranetos falem assim, nossa, lá em 2020, 2023, 2024, existia uma lei para que não há violência contra as mulheres, contra as meninas, né? Que bizarro, que coisa mais retrógrada, né? O meu sonho é que isso aconteça. Sim, com certeza. Se a gente precisa, né, de uma lei para combater a violência doméstica, pressupõe que a gente tem todo um sistema, uma comunidade, uma sociedade que não está cumprindo esse papel. E também a lei tem esse aspecto também de ser educativo, né? Então a gente espera Exatamente. que. As pessoas precisam também ter em mente que ela não é uma lei punitiva, tá? Ela é uma lei para precaver, não é punitiva, ela não está aqui para punir o abusador, né, o agressor. E uma outra coisa que eu acredito muito, eu como profissional do direito, e eu acho que a maioria das colegas, é que assim, da mesma forma que a mulher hoje está aprendendo o que é a violência, como se defender, como denunciar, o homem também tem que passar por grupos reflexivos, ele também tem que entender que aquilo que ele pratica é violência, porque aquilo já vem incutido na educação dele, né? Muitas vezes ele não sabe, nossa, mas eu só dei um safanão, eu só xinguei, né? Já ouvi muito, eu só taquei sei lá, um objeto nela, eu nunca bati nela. E na verdade a violência física é o último estágio, né? Ele é o penúltimo estágio para chegar no feminicídio. Então as violências começam muito antes, que são a violência psicológica, emocional, a violência moral, né? A patrimonial. Então todas essas violências, elas vêm antes da violência física. Sim, com certeza, né? A gente fala de uma espiral da violência porque é uma coisa que sobe, que desce, que dá meia volta até chegar no ponto final que é o feminicídio e tudo isso a gente acaba ignorando, né? Acho que a doutora Fabiana vai poder falar isso melhor, principalmente no aspecto da violência psicológica, que é uma coisa que muitas vezes é normalizada como, não é violência doméstica, ele nunca me bateu, ele só me xinga, me humilha, não me deixa sair de casa, não me deixa ter amigos, mas não é violência doméstica, né? Porque ele nunca tocou em mim e a gente tá tendo uma mudança nesse sentido de ver que essas coisas também são violência, essas coisas também são erradas, não é
mais uma coisa de, coisa de marido e mulher, coisa de, é o jeitinho dele. A gente está caminhando para isso. É por isso que a gente precisa que esses homens sejam também educados, que eles tenham consciência de que aquilo que ele pratica é uma violência, porque se ele não tiver essa mudança, né, de pensamento e de comportamento, ele vai continuar sendo violento. A mulher consegue se livrar, a mulher sai dele, mas aí a próxima companheira dele vai sofrer violência e depois a outra. A gente precisa realmente que os homens também sejam reeducados, entendam o que é a violência. Duda, eu quero agradecer o convite e dizer que estamos à disposição. O projeto Justiceiras é um projeto para todos e, como diz a nossa fundadora, a doutora Gabriela Mansur, quem salva uma, salva tudo. Muito obrigada. Agora eu vou passar a palavra para a doutora Fabiana. Boa tarde. Maria, muito obrigada pelo convite, tá? Pela oportunidade. E juntando essa informação que a Silvia trouxe sobre a violência psicológica, é o tema que eu vou discutir, né, nesse nosso pequeno encontro. Ó, esse livro de base é um livro bem legal da doutora Ana Luísa, que ela era uma juíza que estudou psicologia. E ela fala bastante sobre a violência psicológica contra a mulher. Inclusive, eu usei bastante dele para trazer as informações hoje para a gente falar sobre esse assunto, né? Porque a violência psicológica é muito importante a gente saber identificar, entender como ela ocorre. Porque, como a Silvia mencionou anteriormente, até chegar à violência física, é um espiral de micros violências que vão acontecendo. E são as violências psicológicas. Então, elas ocorrem de forma progressiva, né? Então, são abusos emocionais que o agressor age. Ele faz de várias formas, né? Primeiro, ele faz ameaças com violência física. Ele pode usar chantagem, falando que vai se suicidar, porque a vítima quer terminar o relacionamento. Ele usa bastante artifício de coerção, intimidando com olhares, com gesto, destruindo coisas, ameaçando animaizinhos de estimação, batendo em animaizinhos de estimação, né? Exibindo armas para essa vítima, né? Exibindo, seja deixando ela facilmente, de fácil acesso, né? Ou andando com armas. Eu já ouvi relatos do parceiro andar com aquele negócio de murro. Enquanto ele caminhava com a parceira, ele sempre tinha um daquele no bolso, né? Usava os filhos da vítima para ameaçar ela, caso ela queira buscar ajuda. Então, usar esse filho como chantagem financeira, emocional, né? A família, como assim? Você vai destruir a nossa família? Você não pode relevar pela nossa família, né? Então, esse discurso da família é muito usado como forma de coerção. Um fato importante é que a vítima pode ser forçada a fazer coisas que ela não quer. Então, eu gosto bastante de mencionar, por exemplo, relações não monogâmicas. Se isso é, de fato, um desejo da mulher ou um desejo do homem que age sob forma de manipulação para que ela tenha esse tipo de performance sexual. Da mesma forma, são, por exemplo, atividades sexuais que ela não queira participar, outros forçam a mulher a se prostituir, alguns fazem ela usar droga, outros manipulam para que essa mulher cometa roubos, né? Ou mesmo frequentar lugares que ela detesta, que ela é maltratada, alguns abusos familiares que essa vítima pode ocorrer na casa de familiares desse marido, né? Então, esses abusos, eles geram um grande medo na vítima, né? Paralisando emocionalmente e fisicamente, causando estresse agudo e a longo prazo, traumas e também estresse pós-traumático. Então, o abuso psicológico, ele pode causar um dano na saúde mental dessa vítima, que é o transtorno de estresse pós-traumático. Isso a longo prazo, isso sim é uma coisa que pode gerar um prejuízo na vida dessa pessoa, mesmo após o término do relacionamento. Porque esses sintomas podem persistir por longo
prazo e causar grande prejuízo na vida dessa mulher, né? Então, assim, tem uma fase que é a fase do controle e isolamento, onde ele limita essa vítima a ter contatos com recursos materiais, tá perto de pessoas que trazem bem-estar, tá perto de amigas que abrem o olho dele, né? Pessoas que trazem visão diferente desse relacionamento, proibir a vítima de trabalhar, proibir a vítima de estudar, ou mesmo provoca a gravidez, para que ela interrompa os estudos, né? Tem uma moça na internet que chama Vulva Negra, ela tem um canal que ela tem um vídeo muito bacana falando sobre isso, de como os homens dão o golpe na barriga. Eu acho esse vídeo muito bom, porque mostra o quanto é benéfico ter um filho para o homem. Né? E ela explica quanto isso paralisa a vida da mulher, coloca em função do cuidador, enfim, várias outras coisas que eu acho que esse vídeo pode falar bem legal. Outro tipo de abuso é a deterioração da imagem da vítima, né? Onde o agressor nega, minimiza a culpa da vítima, ele insulta, ele humilha constantemente, ela chega a duvidar de si. Então, é muito comum, quando nós atendemos mulheres que passaram por situação de violência, terem uma dúvida muito grande se ela está louca, se o que está acontecendo é real, se ela é fraca, ela começa a duvidar muito de si. É uma grande nuvem negra que fica na cabeça dessa pessoa, né? E ela começa a se culpar pelos próprios problemas do relacionamento, pela própria violência que o agressor pratica, tá? E ele pode também, uma coisa muito comum, é fazer acusações contra a incompetência sexual dessa mulher. Então, ele fala que ela não sabe transar, ele fala que ela é frígida, ele fala que ela é feia, ele incentiva ela a fazer procedimentos estéticos contra a própria vontade, né? E a vítima vai cada vez deixando mais de acreditar-se em si e da sua grande capacidade de ser amada e de amar. Então, é uma violência assim como se fosse gotinhas, todos os dias de maldade em cima dessa pessoa. E ela vai ficando exausta. Ela vai assim, vai entrando num sofrimento gigante, né? Uma coisa também que acontece é a superioridade intelectual. Então, isso a gente vê bastante que eles demonstram, né? Então, mostra que a vítima não é digna de atenção, causa distanciamento emocional, né? Faz com que essa vítima se sinta desprezada. E ele sabe que muitas vezes isso é algo que ela teme, por questões da própria formação dessa personalidade, da história de vida dessa pessoa, até porque para ser vítima de violência, muitas vezes a pessoa ela tem um histórico de vida onde há a presença da violência durante a trajetória da vida dela. Mas isso pode ser uma variável, como pode também ter pessoas que nunca passaram por violência e acabam entrando em situações assim. Não podemos generalizar que isso só acontece com quem tem história de vida difícil ou sofrimento, né? Então, vale lembrar que é uma violência sutil, né? E o fato dela ser sutil é que, às vezes, se o agressor é um agressor muito inteligente, ele consegue com que essa violência não seja tão óbvia e tornando mais difícil de identificar para a vítima, porque ele é muito refinado, né? Então, é uma coisa muito importante reforçar que nenhuma dessas estratégias de abuso emocional tem efeito se a vítima tem recursos econômicos e sociais para sair da situação. Então, eu defendo muito o materialismo nesse aspecto de que sim, se as mulheres têm uma boa condição de vida material, a probabilidade dela se submeter a relações abusivas por causa de questões materialistas se reduz. Então, é importante a gente também lutar contra o empobrecimento das mulheres, que é algo muito comum que ocorre principalmente dentro da maternidade, onde mulheres, muitas vezes, por insuficiência de recursos parentais, paternos, elas
gastam todo o seu salário na criação de filhos e essas mulheres ficam empobrecidas, cada vez mais vulneráveis a essa dinâmica da violência e do patriarcado, né? Então, se ela tem amigos e familiares que ajudam, tudo isso torna mais difícil, né? E por isso que ele precisa isolar a vítima e controlar seus meios de comunicação, e restringir as suas saídas, e limitar seu acesso a recursos econômicos, né? Então, eu só vou finalizar com um pouquinho, uma coisinha rapidinho, que para aliviar o sofrimento causado pela violência psicológica, é muito importante estabelecer uma aliança entre a vítima e o profissional que possibilita um processo de ajuda. Então, esse profissional pode ser um psicólogo, pode ser um psiquiatra, pode ser um enfermeiro, pode ser um advogado, mas é muito importante existir um elo de muita autenticidade, de muita fraternidade, cooperação, para que essa pessoa se sinta compreendida e apoiada, né? Focar na solução do problema. Por que isso? Porque é muito importante a gente trabalhando com essa vítima o processo de identificar os problemas e enfrentar esses problemas para ela também sentir autonomia. É uma das coisas que é muito cuidadosa, é necessário fazer com as vítimas, para que a gente não coloque num lugar infantilizado, de incapacidade, reforçando essa cultura muitas vezes patriarcal. Não, ela é capaz, ela é autônoma, ela é autora da própria história. Então, isso é muito importante, né? E buscar recursos de ajuda para lidar com a situação. Então, é necessário uma postura acolhedora, né? Nós, como psicólogas, a nossa atuação, ela é muito acolhedora. Nós fazemos sempre perguntas semi-estruturadas, incentivamos a buscar soluções, né? E elaborar um plano de ação, tá? Justamente trazer a capacidade de enfrentar a situação e reduzir a sensação de desamparo diante dessa situação de violência, né? Então, assim, é muito importante essas ações, como as justiceiras, para que a gente consiga ir fortalecendo essas pessoas e trazendo cada vez mais poder para as mulheres na sua vida, nas suas relações, nas suas dinâmicas de trabalho, né? Para a gente ir reduzindo esses danos que o patriarcado trouxe e essa subjugação das mulheres que infelizmente causa tanto prejuízo na vida de nós mulheres, né? De nós, porque eu me coloco nisso também. Então é isso que eu tenho para falar. Agradeço muito a oportunidade e se tiver alguma pergunta eu me coloco à disposição. Muito obrigada, doutora. Uma pergunta então você falou sobre essa questão, né, de dar o protagonismo à mulher, de deixar ela tomar as decisões, de não infantilizar, e ao mesmo tempo também tem essa questão do gaslight, de ela achar que ela tá ficando maluca, de achar que perdeu, né, esse senso de realidade. Então, se eu percebo que uma amiga, uma colega de trabalho, uma parente tá numa situação de violência, mas ela mesma não percebeu, não aceitou, não entende dessa forma, o que a gente pode fazer para ajudar ela a sair disso de uma forma que você não tá isolando ela ainda mais, que você não tá forçando os limites dela, que você tá respeitando o tempo dela? Respeitar o tempo dela, essa é a primeira solução, e ser presente como amiga. Porque o que acontece? Muitas vezes, a maioria das vezes, a pessoa ela não vai sair de primeira na violência, da situação de violência. Ela ensaia. E esse ensaiar, ela pode tentar até 7, 8 vezes. Então, enquanto a gente for amiga, firme, sem julgamento, e tá ali presente, apoiando, sem julgamento, vai e volta, e fica presente na vida dessa pessoa, tá ótimo. Porque é justamente ela também, se quiser voltar para o agressor, não somos nós que temos que determinar isso. E sim ela. Por mais que seja uma situação muito angustiante para nós, só que é a vida dela. Então, cabe a nós respeitar, acolher,
trazer autonomia, dar informação e respeitar as escolhas dela. Quando você for essa pessoa firme, você vai ser a rede de apoio dela. Agora, se você entra no julgamento, se você entra na questão de pedir uma resolução, ela vai se afastar de você, ela vai se isolar mais. Então, é muito comum essa angústia aparecer, realmente é desesperador a gente ver uma pessoa que a gente ama em situação de violência, mas que, novamente, ela é protagonista. Lógico que se você vê uma situação de extrema violência, você tem que denunciar, você tem que pedir ajuda. Mas lembrando, ela é protagonista da história dela, não podemos infantilizá-la, é desesperador, mas a gente não pode fazer as coisas por ela. Porque, novamente, ela não está no processo de crescimento e amadurecimento dela, nesse processo. Então, é muito difícil, muito desesperador, mas não pode ficar forçando a pessoa a fazer o que ela não está preparada. Porque é respeitar a pessoa. Perfeito. E outra pergunta: a violência psicológica costuma gerar sentimentos de culpa, de vergonha na vítima. Como que ela pode trabalhar esses sentimentos para que ela consiga buscar ajuda? Então, às vezes tem essa questão de ela achar que tenha feito alguma coisa errada, de que as pessoas vão julgar. Então, como que ela já pode conseguir trabalhar isso para dar esse primeiro passo? Aí ela precisa entrar no processo psicoterapêutico. Entender por que ela tem essa vergonha, por que aparecem sentimentos, o que está pegando, a situação em si é uma situação vergonhosa. Imagina você ter um parceiro, por exemplo, o caso das Chagas, que é um caso público, eu posso usar. Ela casou de forma pública, com uma pessoa muito bem sucedida, com uma pessoa que mostrava muito afeto, só que nos bastidores existia muita violência. Então, existe a pessoa social que vendeu um conto de fadas e que acreditou nesse conto de fadas. E essa pessoa se envergonha. Muito. E assim, eu no lugar dela também estaria extremamente envergonhada. Estou dando um exemplo porque esse é um caso público. E lógico, eu não sei o que se passou com ela, não posso falar em nome dela. Mas eu estou me supondo que eu no lugar dela eu estaria muito envergonhada. Porque é uma situação de muita vergonha. Aí, esses sentimentos têm que ser trabalhados em terapia, entender o que está acontecendo, acolher essa sensação de envergonhamento também. E estruturar para que ela saia dessa situação de vergonha e venha para essa posição ativa de resolução de problema, de enfrentamento das dificuldades dela. Mas não julgar ou falar, ai, você está com vergonha, como assim? Sabe? Ficar nessa questão de, novamente, vitimizá-la, violentá-la, porque ela não está tendo uma performance de super mulher para enfrentar a situação de violência. Aí, cada um tem a sua história, cada um tem a sua bagagem. Então, esperar uma performance de alguém numa situação tão complexa e tão absurda é também violento. Então, é a pessoa, é o processo dela, ela buscar ajuda terapêutica, ajuda psicológica e no tempo dela. Agora, por fim, quais são os maiores desafios psicológicos enfrentados por mulheres que conseguem sair de situações de violência doméstica e como que a terapia pode ajudar nesse processo de reconstrução? Quais são os maiores desafios psicológicos que essas mulheres enfrentam depois de sair da situação de violência doméstica e como que a terapia pode ajudar nesse processo de recuperação? Olha, os desafios psicológicos é muito comum o estresse pós-traumático após a situação de violência. Então, o estresse pós-traumático ele causa prejuízos em diversos âmbitos da vida, ansiedade, estresse. Também é muito comum depressão, é muito comum baixa estima. E tudo isso, a pessoa pode ter ainda um rombo financeiro na vida.
causado por causa do relacionamento. E ainda tá sem rede de apoio, porque todos os amigos eram do parceiro. Então, os desafios são muitos, mas geralmente é o desafio de se construir, de se redescobrir, é o desafio de construir novamente essa vida financeira, que está geralmente em frangalhos, é o desafio de ser uma nova mãe depois de toda a violência, é o desafio de muitas vezes sustentar uma família sozinha. São tantos desafios e junto nisso tudo pode estar acontecendo depressão, ansiedade, estresse pós-traumático, pode estar vindo questões psiquiátricas, o nível de desestruturação que uma violência causa na vida da mulher demora anos para ela se recompor, para ela se reconstruir e para ela se sentir capaz novamente. É muito cruel a violência agindo assim. Então, os desafios são muitos, diários, é muito difícil se reconstruir. Eu não vou florear que é tudo lindo, não é? Mas com a ajuda de psicólogos, psiquiatras que entendem a situação da violência, que não revitimizam essa vítima, que trazem para ela potência, é a capacidade de se reconstruir, trazem para esse lugar de potência, aí essa pessoa vai longe. E uma vez que ela entende a força dela, ninguém para essa pessoa, ninguém para. Então, é um processo de redescobrir, é um processo muito intenso, que a pessoa, quem viveu sabe, assim, que é um processo intenso de reconstrução. É isso. Muito obrigada. Quero agradecer tanto a doutora quanto a doutora Silvia por terem aceitado o nosso convite. Pedir desculpas pelos problemas técnicos aí que a gente teve, felizmente, mas não é representativo do nosso trabalho. Queremos que vocês saibam disso. E eu gostaria que vocês, para finalizar, em em questão de 1 minutinho, deixar uma palavra positiva. A violência tá aí, acontece com muita frequência, é triste, mas o que a gente tem de positivo para poder falar para as pessoas? Pode começar, aí passar a doutora Silvia, depois a doutora Fabiana. Eu quero dizer o seguinte, né, que quem cuida da família inteira é a mulher. A mulher é a primeira a levantar e a última a deitar na casa. Então a mulher tem que ser bem cuidada e ela precisa se reconhecer como mulher, ela precisa tomar posse dos seus direitos, porque nós temos os direitos estão aí, mas a gente ainda não tomou posse, né? Então a gente precisa se cuidar da saúde física, cuidar da saúde mental, né, ter um tempo para nós. Porque se a gente não estiver bem, se a gente não estiver cuidada, quem é que cuida das pessoas, né? A gente precisa estar bem. E vale a vida, existe, né? Eu falo muito para as minhas clientes ou para as mulheres que eu atendo, né? Para as minhas assistidas, que existe vida pós-violência. Eu sou uma prova viva, né? A Fabiana falando aqui, a doutora Fabiana falando aqui, vieram vários, né? Releases assim na minha cabeça. Então, mulheres, existe sim vida pós-violência. É difícil viver com a violência, é difícil, mas é difícil você sair da violência, né? Desculpa, é difícil sair da violência, a gente sabe que os primeiros 6 meses, a doutora Fabiana está aqui para comprovar, eu não sei se isso psicologicamente também é real, mas na parte jurídica, os primeiros 6 meses são terríveis. Se a mulher consegue passar por esses 6 meses, ela recebe uma nova vida, ela vira uma nova mulher. Então é difícil, sim, sair da violência, mas é muito difícil e pior você se manter na violência. Então, mulher, liberte-se, né? Existe vida pós-violência. E eu sou uma prova viva. É isso mesmo, existe vida pós-violência, existe um mundo de possibilidades, existe um mundo a ser descoberto, existe um mundo de potência, existe um mundo de dependência.
Uma mulher que passa por isso e se reconstrói é uma bomba atômica. Porque a sua vida mudou, a sua visão de mundo mudou, tem mais racionalidade, né? E ela está mais atenta às dinâmicas de subjugação, dinâmicas de poder, dinâmicas de humilhação, porque são dinâmicas. Então, quando ela sai, ela se reconstrói, ninguém para mais essa mulher. Eu não vejo algo positivo após uma situação de violência, porque eu acho que nem deveria existir. Mas as pessoas que sobrevivem, são resilientes, podem ter uma vida potente se buscar ajuda. Muita gente não busca ajuda e adoece. Por isso que eu não vejo a violência assim como uma coisa que, sei lá. Mas existe sim vida, existe esperança, as mulheres estão aí, cada vez mais assumindo posições de poder na sociedade. É importante uma materialidade, é importante direitos, é importante a equidade, é importante o equilíbrio de poder na sociedade, para que isso se reduza cada vez mais. É isso que eu tenho para falar. Valeu, obrigada. Muito obrigada. Quero agradecer imensamente a doutora Silvia, a doutora Fabiana e a Clícia, que infelizmente não pôde participar pela generosidade em compartilhar suas experiências e conhecimentos. Nós seguimos na luta por uma sociedade livre de violência doméstica, seguimos aí combatendo, prevenindo. E dados, isso eu encerro aqui. Muito obrigada pela participação. Obrigada, tchau, tchau. Vou desligar aqui. Obrigada, viu? Tchau. Obrigada. Prazer, Fabi. Prazer, Silvia. Prazer, Maria. Um beijo. Prazer, tchau, tchau.